Olá, seja bem-vindo ao canal Compartilhar Aprendendo. Essa é a aula 4 do curso de Excel Essencial. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar com essa planilha de controle de contas a pagar, utilizando todos os conceitos que já aprendemos nas aulas anteriores. Nessa planilha, nós faremos o controle das contas, onde nós poderemos saber quantos dias de atraso é da cada conta, o total de juros calculado, a mora, o valor corrigido e o valor pago final. Percebam que nessa planilha eu tenho na célula B2 a data de hoje. Eu preciso utilizar a função hoje através dessa célula, onde eu vou fazer o cálculo do meu dia de atraso. Eu preciso ter a célula sempre atualizada para que de uma forma dinâmica a planilha possa automaticamente calcular para mim todos os valores. Muito bem, vamos começar calculando os dias de atraso. Para isso, eu vou usar o sinal de igual, vou clicar sobre a célula onde tem o dia de hoje, onde tem a minha função hoje, menos o dia do vencimento. Enter. Ele deu um resultado de 14 dias de atraso. Automaticamente amanhã, quando essa célula receber o dia 16, ele vai calcular para mim automaticamente 15 dias de atraso. Não nos esqueçamos, porém, que para poder arrastar para as demais células, eu preciso dizer que a célula B2 ela é uma referência absoluta, ou seja, não será alterada quando eu arrastar para as demais células. Enter. Feito isso, e quando eu arrasto para as demais, o Excel calcula para mim os dias de atraso de todas as minhas contas. Para os dias cuja data é igual ao dia de hoje, ele retorna o resultado 0, ou seja, não há dia de atraso. Porém, percebam que para as datas futuras, como nesse caso aqui, a diferença de 2 dias ele retorna como sendo negativo, ou seja, para o dia 17 ainda faltam 2 dias. Eu não quero que o Excel coloque a opção dias de atraso negativo para aquelas datas que ainda não venceram, porque isso pode trazer problemas na hora de eu fazer os meus cálculos. Então eu farei uma função condicional no Excel, onde eu digo para que o Excel apenas faça o cálculo quando o valor dos dias de atraso estiver realmente maior que 0. Para isso, eu vou fazer a seguinte condição. Vou apagar aqui na primeira, igual se, abro parênteses. Se o vencimento for menor que a data do dia de hoje, então o que ele vai fazer? Ele vai calcular o vencimento menos, ou melhor, desculpe, o dia de hoje menos o vencimento. Senão, ele vai retornar 0. Fecho parênteses. Lembrando que sempre a célula B2 será referenciada como sendo um valor absoluto. Não será alterado. Enter. Pronto, o valor retornou 14. Porém, quando eu arrastar para as demais fórmulas, aquelas que estavam com valor negativo retornam 0. Vamos olhar mais uma vez a nossa função. Se o D5, que é o meu vencimento, no caso 1º de junho, for menor que B2, que é 15 de junho, ele calcula 15 de junho menos 1º de junho, o que vai dar o resultado de 14. Senão, ele retornaria 0. Muito bem. Dessa forma, eu calculei os dias de atraso. Eu quero agora fazer o cálculo dos juros. Os juros, eu vou fazer um cálculo de porcentagem simples, encontrando quanto é 3% de R$ 35,90, usando as células de referência. Vou fazer igual, vou clicar sobre o valor, vezes os 3%. E5, que é o meu R$ 35,90, vezes H5, que são os 3%. Enter. Pronto, R$ 1,08 é o resultado de 3% de R$ 35,90. Vou clicar e arrastar para os demais. Muito bem. Porém, percebam que, mesmo para aquelas contas onde o dia de atraso é igual a 0, ele calculou 1% de total de juros. Está incorreto, eu não posso ter total de juros para as contas que não estão atrasadas. Então, para resolver isso, eu faço uma fórmula condicional também no total de juros, dizendo que, caso os dias de atraso seja maior que 0, ele calcula, se não, retorna 0. Para isso, então, igual se, abro parênteses, dias de atraso B5 for maior que 0,
Então, ele vai calcular o total de juros. Vai calcular 35,90 vezes os 3%. Se não, ele retorna zero. Fecha parênteses. Percebam que eu usei mais uma vez a função C, fazendo referência a uma outra célula. Se o F5, que é o valor de 14 dias de atraso, seja maior que zero, calcule. Se não, retorne zero. Não mudou nada para o primeiro, pois o valor é maior que zero. Porém, quando eu arrasto para os demais, aqueles que têm zero no valor de dias de atraso, o Excel retorna zero, não faz o cálculo. Muito bem. Agora o meu total de mora. Mora diária é uma porcentagem que é cobrada por dia de uma conta atrasada. Se a conta atrasou um dia, é 0,03% de mora. Se ela atrasou 14 dias, é 0,03 vezes 14. E eu preciso saber o resultado disso em cima do 35,90. Para isso, então, eu faço o seguinte cálculo. Igual 35,90 multiplicado pelo resultado de 14 dias de atraso vezes a mora diária. Fecho parênteses. Ele vai calcular primeiro o que está entre parênteses, ou seja, 14 dias a mora de 0,03 vezes 35,90. Resultado, 17 centavos. Para o caso do mora diária, eu não preciso fazer a função C para saber se existem dias de atraso. Porque no momento em que eu fizer o cálculo e for multiplicar por zero, o Excel automaticamente vai retornar zero. Então eu não preciso fazer a função C para esse caso. Percebam que a coluna K, onde está a total de mora, ele está dependendo do resultado dos dias de atraso, que é uma função que eu fiz condicional. Se eu não tivesse feito a função condicional por dias de atraso, ele retornaria, no caso aqui, do dia 17, menos 2. E ele faria o cálculo errado da mora, que calculando por menos 2 daria um resultado errado. Percebem? Muitas vezes eu preciso corrigir uma coluna antes para depois ter o valor correto em outra. Lembrando também que essa é uma das formas de trabalhar com uma planilha de contas a pagar. Cada um pode ter sua própria forma de pensar, sua própria forma de construir e a sua própria lógica. Essa que eu trouxe como um exemplo mais prático. Muito bem, qual será o meu valor corrigido? Será a soma do meu valor mais o total de juros mais o total de mora. Para a primeira conta, R$ 37,14. Muito bem, vou arrastar para as demais. Automaticamente o valor é corrigido. Vamos somar ao dia 15. Vamos somar 4 dias. Ele vai retornar para mim o dia 19. Eu consigo fazer isso. Igual hoje mais 4, ele retorna o dia de hoje mais 4. Percebam que o dias de atraso para a primeira, para a casa de carnes, é 14. Para a segunda, que é a panificadora, são 10. Quando eu mudo, ele automaticamente calcula dias de atraso, calcula o total da mora, calcula o valor corrigido. Isso é uma planilha dinâmica. Dessa forma, nós conseguimos trabalhar em uma planilha onde ela é atualizada automaticamente, dinamicamente. Vou voltar para o dia de hoje e os valores todos já são automaticamente atualizados. Muito bem. Uma outra parte da nossa planilha agora é a data do pagamento. Eu vou clicar sobre a data do pagamento e informar manualmente quando a conta foi paga. Foi pago hoje, 15/6/2017. Enter. E eu venho aqui na coluna pago e digo que sim. Pronto, esse é um controle meu que permite saber o que está pago e o que não está pago e quando foi pago. Só que existe um porém. Mesmo nós colocando a data de pagamento para o dia 15/6, ele não vai parar de calcular os juros nem a mora. Porque os juros e a mora está baseado no dia de hoje. Então eu preciso criar uma outra função condicional em que quando eu informar o dia do pagamento, o Excel pare de calcular os dias de atraso. Percebam que para a fórmula do dia 14, eu já tenho uma função condicional. Agora eu vou fazer uma função condicional dentro de uma função condicional. Ou seja, eu vou fazer uma função concatenada. O que é uma função concatenada? É uma função dentro da outra. Vamos ver como vai ficar a função C para que eu possa explicar.
igual C, abro parênteses, se o dia do vencimento, ou melhor de tudo, se a célula pago, tá aqui, ó, é a G4, melhor, desculpa, G5. Se G5 for igual a sim, ou seja, se estiver pago for igual a sim, ponto e vírgula, o valor verdadeiro é o dia do pagamento menos o dia do vencimento. Se não, ele vai fazer o restante da função C que já estava sendo trabalhada. Eu só vou ter o cuidado de vir aqui no final e fechar um parênteses. Porque se eu abrir dois parênteses, eu preciso fechar dois parênteses. Eu sei que de início a função parece um pouco complicada, mas ela é simples depois que a gente começa a compreender. O que eu estou dizendo para o Excel? Deixa eu dar Enter, clicar sobre o 14 e explicar pela barra de fórmulas. Acompanhe comigo. Se G5 for igual a sim, G5 é pago, sim ou não. Se G5 for pago, ou seja, para de calcular em cima do dia atual e calcule para mim o M5, que é o dia do pagamento, menos o D5, que é o vencimento. Agora, caso contrário, se aqui não for pago, se aqui tiver não, ele faz o restante da fórmula. Ele checa se o dia de hoje é menor que o dia, se o dia do vencimento é menor que o dia de hoje. Se for, ele calcula. Se não, ele retorna zero. Com isso, nós fazemos o cálculo parar de ser feito automaticamente conforme o dia. Vamos arrastar para os demais. Não mudou nada, porque o cálculo está correto. Porém, vamos fazer o seguinte. Pago igual a não. E eu vou somar ao dia de hoje mais 5 dias. Dia 20. Muito bem. Como o pago está igual a não, ele retornou 19 dias de atraso. Mesmo eu tendo colocado o dia do pagamento como sendo 15/6. Ele ignorou o dia 15/6. Porém, se eu vier aqui na fórmula, ou melhor, aqui na coluna G, e dizer que o pago é igual a sim, Enter, ele para de calcular em cima do dia de hoje e calcula em cima do dia de pagamento. Tudo isso é o resultado daquela minha fórmula condicional da minha função C. Muito bem, vamos voltar para o dia de hoje. Vamos à função hoje, né? Que é bem melhor e bem mais atualizada. Muito bem. Fizemos o cálculo para a primeira função e eu levei para as demais. Ok? Vamos concluir. Valor pago. O valor pago, ele é geralmente o valor corrigido. Então, basta que eu faça igual valor corrigido, Enter. Pronto. Vou arrastar para os demais. Só que nós temos um problema. Para aquelas que não foram pagas, ele atualiza o valor pago. Não foi pago, né? A minha conta ainda não foi paga. Como resolvo isso? Com uma função condicional. Igual C, abro parênteses, o resultado da coluna for pago, né? For igual a sim, então se G5 for igual a sim, ponto e vírgula, coloque o valor corrigido. Se não, coloque zero. Enter. Pronto. Agora para os demais. Ele atualizou para zero. Olha que interessante agora. Essa segunda conta também está atrasada. Era o valor de 15,75, mas está em 16,20. Vou pagar a conta hoje. Vou vir aqui na coluna e dizer que sim, está pago. Pronto. Ele automaticamente colocou no valor pago o valor 16,20. Vamos continuar. Essa que está vencendo hoje eu não vou pagar. Essa também não, essa também não, essa também não, essa também não. Essa aqui venceu dia 1º de junho. Vou pagar hoje. Sim, está paga. Essa aqui também. Sim, está paga. Essa não, essa também. Está paga.
paga. Essa do dia 5 também. E essa do dia 1º também. Pronto. Minha planilha de contas a pagar está dinâmica. Basta agora que nós possamos fazer as somas dos totais. Quero saber o total de contas a pagar no mês. Vou somar cada uma delas, usando a função soma. Igual soma do primeiro até o último, fecho parênteses. 4.127,74 centavos de contas. Quanto que eu estou pagando de juros esse mês? Vou somar o total de juros. Fecho parênteses. R$ 16,46 de juros. Quanto eu estou pagando de mora? Vamos somar. Igual soma. Muito bem, R$ 2,44 de mora. Quanto eu estou pagando o valor mesmo das minhas contas agora com juros? Igual soma. R$ 4.146,64. Quanto eu tenho de contas pagas até o momento? Vamos lá. Vou somar as minhas contas pagas. R$ 581 de contas pagas. Ou seja, das minhas 4.146,64, eu paguei apenas 581. E isso vai se atualizando automaticamente. Vou pegar uma conta vencendo hoje. Essa aqui, de R$ 23,90. Vou dizer que eu paguei hoje. Ele já atualizou para mim o total. Só de eu ter colocado sim, ele já atualizou o total para mim. Muito bem. Com isso, nós finalizamos a nossa planilha de contas a pagar. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa um like, se inscreva no canal. E aqueles que tiverem alguma sugestão de planilha para que nós possamos fazer juntos, deixem nos comentários. Uma planilha de controle de estoque, uma planilha de entrada de produtos, de orçamento doméstico, de controle de contas a receber. Qualquer controle que vocês achem interessante, escrevam nos comentários que nós vamos fazer para as próximas aulas. Um abraço e até mais.